Olá, ouvinte do Swingcast. Antes do episódio de hoje começar, eu tenho 3 recados bem rápidos. O primeiro é para que você não deixe de nos seguir em nossas redes sociais, no Instagram swing.cast e também nos tocadores de podcast de sua preferência, seja Spotify, Apple Podcast ou Deezer. O segundo recado é agradecer muito a nossa rede de apoiadores. A ajuda de vocês faz a diferença para que a gente possa continuar com o nosso trabalho. E o terceiro recado é para você que ainda não conhece o nosso projeto de apoio, conhecer entrando no apoia.se/swing-cast. Lá a gente coloca as recompensas, você pode ajudar com a partir de R$ 10 por mês, e isso é bem importante para que a gente possa continuar fazendo o Swingcast. Muito obrigado, espero que curtam mais esse episódio. Seja você um nadador de piscina ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. Eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swingcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Olá, ouvintes da Swingcast. Hoje nós vamos conversar com uma nadadora brasileira aí que tem 2 medalhas de Jogos Pan-Americanos, participação em Campeonato Mundial de Piscina Longa e Piscina Curta. Estou falando da Ana Carolina Muniz. Carol, obrigada aí por ter topado o nosso convite. Obrigado vocês aí pela oportunidade, até mesmo para contar um pouco aí da nossa história, né? Da minha, eu falo da nossa porque é a minha e técnico junto, né? Do Geilson. Então, obrigado mesmo pela oportunidade aí, que vai ser muito legal aí para nós. Carol, conta pra gente como que foi o seu início na natação ou nos esportes, né? Você praticou algum outro na sua infância? O que te levou para as piscinas? Na verdade, eu desde pequena eu sempre testei todos os esportes, né? Comecei com jazz, depois fui para ginástica olímpica e depois eu ingressei na natação. Na natação eu comecei, na verdade, por conta do meu irmão. Ele, quando novo, né, criança, tinha um problema de bronquite e melhor remédio para bronquite é a natação, né, a água. E aí minha mãe ia no rádio clube até para pegar ele todos os dias, que ele fazia 3 vezes na semana quase, ou às vezes todos os dias, e eu ia com ela buscar ele. Aí uma dessas vezes eu fui com ela, entrei na piscina, a professora dele me chamou para entrar na piscina, eu entrei, aí desde então nunca mais eu saí da piscina. Rádio Clube em Campo Grande, né? Isso, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Legal. Você falou uma coisa muito legal, que foi a gente, né, mencionando já o seu treinador, então eu vou colocar um áudio aqui uma surpresa que a gente preparou para você. Ô, louco! Um pouquinho grande, mas vale a pena. Esse convite para mim me emociona bastante, tá falando de uma pessoa que marcou minha vida profissional, né? Todos os melhores resultados que eu tive como treinador foi com essa atleta. Reconhecimento nacional, respeito entre os colegas, entre os amigos, tudo passa pelo trabalho de muitos anos com a Ana Carolina Muniz. Isso para mim é muito bacana, isso para mim me gera um sentimento de gratidão. E aí, falando da Carol, é o seguinte: a Carol é uma pessoa, quem conhece a Carol sabe de toda a irreverência dela, né? Uma pessoa de garra, uma pessoa destemida. Talvez a palavra que possa traduzir Ana Carolina Muniz é ser destemida, né? E muita vontade de vencer, de conhecer, de explorar o desconhecido. Essa é a Carol. E isso me dá muitas ferramentas nesse período todo de convivência. Só para você ter ideia, a Carol, nós treinamos juntos desde os 12 anos da Carol. Carol era petis, dentro do Rádio Clube, né? E eu não era treinador de petis, eu dava treinamento do infantil acima.
E a professora Cláudia, nossa técnica, Cláudia Maia, ela trabalhava com petis 1 e 2. Mas num belo dia, eu sempre um pouco antes no clube, assistindo um treino ou outro, e vi aquela menina que fazia as séries primeiro que todo mundo, terminavam a série, e aí depois ficava perturbando os outros, às vezes mergulhando, e quando era chamada a atenção, mostrava a língua para a Cláudia. E um belo dia eu falei, Cláudia, olha só, essa menina está te atrapalhando. Ela está atrapalhando porque ela destoa do resto dos petis, e eu vejo aí que ela está te dando trabalho, vamos subir essa menina para treinar junto com o infantil. E dessa forma a Carol passou de petis a treinar na equipe infantil comigo, né? E passou, eu até achava que, na verdade, com toda a autoridade, eu ia fazer com que ela tivesse um pouco mais de disciplina. Isso durou pouco tempo. E toda a irreverência, todo o carinho também que ela sempre teve com todos, foi por água abaixo, aquele sentimento que eu achava que ia impor algo para uma menina de 12 anos. Enfim, anos de sucesso, muitas lágrimas, pouquíssimas decepções. E as poucas decepções que tivemos com vida de atleta, de técnico, só nos fortaleceu para grandes conquistas maiores, né? E talvez nossos maiores feitos foram as 2 medalhas de Jogos Pan-Americanos. E Jogos Pan-Americanos numa época onde o Brasil parava para assistir os jogos, né? Para você ter ideia, foi algo muito bacana aqui em Campo Grande, a Carol desfilar em carro de bombeiro, a nossa avenida principal, que é Afonso Pena, parar para ver a Carol. Isso foi assim, emocionante e muito realizador para um treinador. E hoje eu sou careca por tantas apostas que perdi da Carol. E era uma competição ou outra, pinta cabelo, se fizer tal tempo, Geilson já na segunda-feira já aparecia de cabelo pintado, a cabeça, se bater um recorde, eu já estava careca já na semana seguinte, porque recordes eram batidos, e dessa forma foi a nossa convivência com a Carol. Carol, te amo. Só mais um detalhe, você vê, depois de tanto tempo, ainda a Carol, ela faz parte do nosso grupo, do Rádio Clube, do nosso grupo do WhatsApp, da equipe, porque é uma menina muito querida e respeitada por todos os atletas. Fica aqui o meu grande beijo, Carol, de toda a equipe, os treinadores, Durval, Graciano, Natan, e você, quando está aqui em Campo Grande, você sabe onde é a sua casa. Te amo, beijo. Aí vocês querem me matar, né? Que surpresa legal. Eu não tenho nem o que falar dele, né, na verdade. E todas as vezes que eu falo dele, eu me emociono, né? Que realmente a nossa história foi praticamente basicamente o que ele disse tudo da nossa história aí. Eu comecei a treinar, eu passei para piscina grande na época, né? Eu tinha já uns 8 anos, a gente treinava numa piscina pequenininha no Rádio Clube, que era para as crianças pequenas, né? E depois eu já passei para piscina grande. Com quem eu treinei no meu mirim foi com o Gil Vicente, que hoje ele já não mais mexe com a parte da natação. Atualmente ele está morando nos Estados Unidos, faz muitos anos. E depois do Gil eu passei para a Cláudia Maia. E a história que o Gilson contou, de fato, é real. Eu terminava a série e ficava perturbando todo mundo. Aí a Cláudia me chamava a minha atenção, eu mostrava a língua para ela e ficava mergulhando. Aí, numa dessas situações, o Geilson veio. Aí, no que ele veio, ele já brigou comigo, já chorei, aí eu fiquei brava, eu falei, não. Aí foi onde que eu já passei a treinar com a equipe maior, né? Então, eu sempre tive muita garra, isso eu não posso tirar de mim, e o que ele disse é real. Eu sempre tive muita garra, muita força de vontade. Para mim, eu largava tudo para fazer a natação. Tudo. E para mim tinha hora para dormir, hora para acordar, e ninguém precisava me impor esses horários meus. Eu mesmo já sabia os horários que eu tinha que dormir, o horário que tinha que acordar, meus horários de treino. E
E agora vocês me pegaram de surpresa mesmo, tá doido? É muito emocionante escutar o José falando de mim. Carol, assim, né, os ouvintes que puderem assistir no YouTube, assim, eu fiquei muito emocionado quando o Geilson me mandou o áudio, escutando agora, me emocionei de novo, né? A Carol aqui, quem não estiver vendo o rostinho dela, veja, porque o olho brilha e eu sou suspeito, afinal, eu sou treinador e esse tipo de relação, ela é maravilhosa, né? Para a vida, né? A Bia, não vou nem falar, porque a gente fala direto aqui a relação dela com os treinadores. Eu sou treinador da Bia, enfim, mas né, isso é muito marcante. E aí, essa sua determinação e essa sua raça desde sempre, né? Você coloca isso como talvez a sua maior qualidade? Sim, coloco isso como minha maior qualidade, e até hoje, entendeu? Então, assim, eu não ia para a competição, na verdade, eu nunca liguei para medalha, né? Isso, para mim, medalha era consequência dos resultados que eu dava. O que eu sempre me importei muito era meu tempo. Então, eu sempre ia para a competição querendo melhorar o meu tempo e não querer subir no lugar mais alto do pódio. E isso, para mim, era o essencial, entendeu? Então, assim, essa minha força de vontade e a garra que eu sempre tive e carrego até hoje, eu posso te garantir que é uma qualidade minha. Você nadou bem desde pequena. Qual foi o primeiro resultado que te marcou? Na verdade, assim, o primeiro resultado que me marcou foi os Jogos da Juventude brasileiro, que teve, se eu não me engano, foi em Brasília ou Goiânia, não me recordo, em 97, onde eu consegui garantir a vaga para a seleção brasileira, com 14 anos, né? Consegui garantir a vaga para a seleção brasileira dos Jogos Mundiais da Juventude. Naquela época foi eu, a Poliana Okimoto, o Mangabeira, foi a Juliana, a Cury, né, a Ju Cury, foi a, se eu não me engano, a que estava tá na CBDA agora, fugiu o nome dela, é Juliana também, ela, a Machado, a Ju Machado. Se eu não me engano, ela também foi. Então, assim, foi marcante para mim, né? Pô, uma menina de 14 anos já dentro de uma seleção brasileira e campeonato mundial. Entendeu? Então, assim, isso aí foi muito marcante para mim, porque, querendo ou não, muito nova, né? Hoje em dia é difícil achar aqui no Brasil uma criança, praticamente, né? Adolescente de 14 anos, pegando uma seleção brasileira a nível mundial, primeiro Pan-Americano, nadando com 15 anos, entendeu? Então, isso aí, para mim, é muito marcante, essa minha história aí, principalmente o início da minha carreira, onde eu comecei a me destacar muito, né? E quando menor, mirim, petis, eu sempre no topo do pódio, sempre em primeiro lugar, nos campeonatos que tinha, estadual que tinha, os campeonatos centro-oeste que tinha, eu sempre em primeiro lugar, entendeu? Até uma época que a Rebeca nadava em Brasília, né? Ela era minha rival de piscina, naquela época eu nadava 50, 100 livres, então assim, eu sempre ganhava da Rebeca, depois dos 14 anos, 13, 14 anos, que ela começou a ganhar de mim nessas provas. Mas eu ganhava da Rebeca, entendeu? Então, tipo assim, é um exemplo, tipo, a menina depois se tornou uma grande atleta, né? Entendeu? A nível mundial, olímpico, tudo mais. Então, eu acho minha história, assim, acho não, com toda certeza a minha história é maravilhosa que eu tive. E você nadava várias provas, né? Porque você bateu o recorde sul-americano de 200 livre, piscina curta, 800 livre, 400 livre, acho que você também teve recorde, né? Eu tenho um recorde até hoje, né, Bia? Porque teve um campeonato, Copa do Mundo de natação, que teve no Rio. Primeiro ano que eu nadei pelo Vasco da Gama, que foi em 99, que foi lá no Vasco até a competição, São Januário. Então, assim, eu nadei os 400 livres, só perdi para uma ucraniana, não tem certeza. E eu tenho um recorde até hoje da categoria infantil, de 400 livre. Senão, eu acho que é 4,17 alguma coisa o recorde. Já tem mais de 22 anos esse recorde aí. Caramba. E como que eram os treinos, assim? Você treinava volume muito, muito grande? Como que era? Eu sempre gostei de volume, né?
Então, assim, os volumes dos nossos treinos sempre foram grandes. Lógico que quando pequena, mais nova, não era tanto, mas depois se tornou uns volumes bem maiores. Então, eu gostava desses treinos de uns volumes grandes mesmo. Séries curtas, não muito. Nunca gostei muito de série curta. Mas as séries longas eu sempre gostei muito. E eu, em relação ao que o Geus falou aí, que eu sempre apostava com ele, e uma das vezes que eu tive uma aposta com ele foi que era meu aniversário até, eu cheguei no treino, a piscina recém tinha reformado. Cheguei no treino, aí ele falou, não vai ter treino. Aí eu já cheguei dando uma de doida lá com ele, né? Falei, não, eu vou desafiar você. Hoje vamos desafiar o José aqui, porque ele gostava de desafio, né, nos treinos. Eu falei, eu vou chegar aqui, eu vou chegar lá no treino, vou desafiar ele, para liberar todo mundo do treino, né? Aí cheguei lá e falei, eu vou te desafiar, José. Você acha que eu faço 4 e... Mas era já um tempinho, assim, 4,20 aqui no treino, de 400? Ele, eu duvido. Falei, então tá, então vamos lá. Ninguém entrou na piscina, só eu. Eu aqueci 200 metros só e pulei na piscina. Cheguei lá, fiz 4,19. Aí ele ficou louco, né? Aí o pessoal jogou ele da piscina por conta disso, né? Que eu consegui bater. E teve um outro fato também, um outro treino, um outro desafio. Já tinha terminado o treino, mas não foi um treino tão longo. Ele já tinha falado que ia ter esse desafio, né? E eu era a única menina da série. Nadou só eu e o resto era todos os meninos. Todos da mesma idade nossa, mas tudo nadando mais forte do que eu, né? Sempre me puxando. E esse dia foi 800 livre. Eu nadei com 2 maiô e mais a sunga que eu sempre nadei, né? Treinava. Aí passava 50 metros os meninos. E isso tudo mais forte que eu, os meninos, né? Na hora que eu bati a mão na borda, 8,49. Eu falei, meu Deus do céu. Nem o Geilson acreditava nisso, né? Então, assim, eu falo que da onde vem a minha garra toda, que sempre final de prova, e todo mundo já me conhecia nas competições também, né? Lá vem agora a Carol, liga o turbozinho da perna dela, porque eu nunca fui de bater a perna, né? Aí chegava nas provas de 400 e 800, sempre ligava o turbo da perna no final da prova, aonde eu sempre consegui chegar em primeiro lugar das meninas, às vezes, entendeu? A gente conversou com a Nayara Ribeiro, que até estava nesse revezamento com você em 99, e ela comenta que, claro que ela treinava muito, mas que teve um momento ali que as coisas, ela fala, cara, era fácil até, né? Então, assim, o treino saía, eu treinava e ia, eu não sentia Saía. como uma coisa assim, um fardo, né? Era uma coisa, meu, treina e eu treinava. Me dá a impressão que era assim com você também? Comigo era. Era o nosso treino, meu e da Nayara, sempre foi praticamente mesma coisa de volume. Que quando a gente viajava, quando nós se encontrávamos nas competições, a gente sempre trocava uma ideia em relação ao treinamento, todo mundo vinha perguntar, porque nós duas era fundista, né? Eram as duas únicas fundistas que nadavam as provas de 800 metros. Naquela época ainda não tinha 1.500 metros. Então, o nosso volume de treinamento sempre foi muito alto. Eu dei uma pesquisada aqui, é de 1998, seu recorde 4:17:42, está indo para 23 anos, eu não lembrava disso, é muito bruto. É difícil, esse recorde aí eu falo que pode ser que demora um pouco mais aí para ser quebrado, né? Até mesmo quando nós começamos no destaque aí de campeonato brasileiro, campeonato carioca que tinha, em relação a Patrícia Morim, né? Quando nós começamos, tinha uns recordes dela também absurdo que nunca ninguém ia bater. E aonde entrou eu, a Mário Brochado, foi derrubando os recordes dela, e a Monique Ferreira, entendeu? Então, cada vez que a gente derrubava um recorde dela, era uma vitória para nós, porque eram uns recordes dela absurdo que ficou muito tempo também, né? Você lembra de algum recorde desses já do absoluto, assim, que te marcou mais? Olha, todos os recordes foram marcados para mim, né? Então, assim, eu tive vários recordes sul-americano, brasileiro e da categoria, mas o que mais me deixou marcado e me marca até hoje é esse recorde aí. Quando eu era
tinha 14 anos aí, nem tinha feito 15 anos ainda, que foi em 98. Uhum. Então, Legal. que me marca mesmo é esse aí. Esse recorde aí ficou na minha memória e não sai. A gente conversou com a Paulinha também, né? Você falou que estava ouvindo o podcast dela. Ela fala da importância que teve os jogos de 99 em Winnipeg para ela, né? E ela não chegou a nadar, ela foi reserva do revezamento, né? Foi. Você nadou, você tinha 15 anos, né? Que nem você falou. Tinha. Queria que você contasse um pouco, tanto não só da medalha, mas da competição e de estar ali entre o Gustavo Borges, Xuxa. Como que foi para você? O que eu vejo ali é que nem assim, ir para um Pan-Americano, primeiro passo de um atleta, participar de um Pan-Americano, né? Depois vim do Sul-Americano, depois vim para um Pan-Americano e assim a Olimpíada, né? Então, assim, para mim foi muito marcante esse Pan-Americano. Pô, muito nova, entrando numa Vila Olímpica, onde você vai encontrar vários outros atletas de vôlei, de futebol, de tênis, todo mundo, né? Então, para mim foi muito marcante esse momento, quando eu fui classificada para o Pan-Americano. Eu me lembro muito bem, tanto quando eu fui convocada para o Pan, eu perdi o foco fora da piscina completamente. O meu foco era só água. Então, fora o que acontecia fora, qualquer coisa que acontecia, para mim não me importava. O meu negócio era água, era treinar, meter as caras na água e treinar mesmo. E o que me marcou bastante foi o fato de eu poder viajar na primeira seleção brasileira com Gustavo Borges, Fernando, que na época eram nossos ídolos, né? Que como foi referência nossa, tem noção, eu participei de uma clínica de novos talentos olímpico. Eu só não me recordo o ano, se foi 97. Eu tenho quase certeza que foi 97. E nessa clínica estava a Bárbara Jatobá, estava a Rebeca, estava eu, a Nayara estava também. E tinha uns outros lá que acabou se destacando e depois logo parou. Então, assim, isso é muito legal. É muito gostoso você sentir aquela adrenalina de você colocar o pé ali dentro da Vila Olímpica e saber que você vai estar ali entre os outros atletas da seleção brasileira de vôlei, que sempre a gente gostava de assistir também o vôlei, o futebol, o tênis. Então, assim, é marcante isso. Eu e a Mari, no PAN de 2003, a gente fazia isso, terminava as competições, a gente assistia o vôlei. Então é muito gostoso, a adrenalina vai lá em cima, né? Mas em relação à competição, eu sempre fui muito tranquila para competir. Eu sempre, quando eu fui para a competição, eu subia em cima do bloco para poder nadar, eu não sentia momento algum nervosa, com medo do adversário, momento algum eu sentia isso. Porque o que eu sempre pensei, o que eu sempre tive na minha cabeça, a pessoa que está do meu lado pode ser recordista mundial, mas ela é a mesma coisa do que eu. Eu posso chegar onde ela chegou também. Então, para mim, eu sempre fui assim para competir. Só para os nossos ouvintes entenderem também, a Carol sempre treinou com o Geilson lá no Mato Grosso do Sul, ela fez os resultados dela lá, ela é considerada uma das maiores atletas do estado, se não a maior, né? Ela é uma baita referência. Recentemente, ela teve uma competição agora em homenagem a ela, que leva o nome dela, um torneio, foi agora, acho, poucos dias atrás, né? E, Carol, em algum momento, né, você teve dúvida se você continuaria no Mato Grosso? Não, nenhum momento da minha vida, no período aí da minha carreira, onde foi o auge da minha carreira, nem até o final da minha carreira, e que eu não posso dizer que me aposentei, porque eu sempre estou ali na piscina, né? Sempre estou ali dando umas braçadas com a gurizada. Aonde eu estiver, eu sempre estou dando umas braçadas, ou eu vou lá assistir a competição, entendeu? Então, assim, nenhum momento eu pensei em sair de Campo Grande. Recebi convite de vários outros lugares para poder treinar, para morar em outro estado, até mesmo em outro país, e eu nunca aceitei o convite. Nunca, meu lugar de treinamento sempre foi Campo Grande, me residia em Campo Grande.
Então, para mim, não tinha necessidade de eu sair dali. Se ali eu estava dando resultado, por que eu ia mudar? E você defendeu uma época o Corinthians, né? O Vasco. Então, em 98 eu nadei pelo Corinthians, que foi um ano só. No ano seguinte eu já fui para o Vasco, fiquei 3 anos no Vasco. Nadei para um outro clube de Campo Grande, que é a Massi, né? E depois eu nadei um ano pelo Santa, pela Unisanta. Uhum. Legal. E, bom, aí você contou essa experiência aí do PAN, e aí a gente quer ouvir essa história de você virar celebridade, né? Eu fico imaginando, você estava no colegial, né? Você devia estar no primeiro ano. Então, eu imagino os seus amigos, pô, você na TV, pegou medalha ainda, como é que foi? Isso aí é muito legal, né? Eu cheguei do Pan-Americano em 99, em Campo Grande, tava a escola em peso lá me esperando. A diretora, a minha supervisora, tava todo mundo no aeroporto me esperando. E quando saí assim do desembarque, minha mãe já veio, me abraçou, tudo, e já vieram e trouxeram um buquê para mim de flores, né? Aí eu peguei, recepcionei, aí na hora que eu vejo assim, tá todo mundo da escola lá. E fora o pessoal que já treinava comigo também. E com faixa, me parabenizando. Aí minha mãe falou, vamos embora. E na hora que eu vou embora, tá o carro de corpo de bombeiro lá fora, me esperando para poder desfilar em Campo Grande. Então, aquilo lá, para mim, ficou muito marcante. Então, assim, é uma coisa extraordinária, entendeu? Então, E até hoje o pessoal me reconhece ainda. Eles me vêem na rua, em Campo Grande, e falam assim, você é aquela... Aí some o nome da cabeça da pessoa, fala, você é aquela nossa atleta, né, que foi campeã, que não sei o quê, te vi várias vezes na televisão. Então, isso aí é muito legal. E isso mudou o que na sua vida depois? Como que mudou? Mudou sua rotina? Não mudou nada na minha vida. Não tem o que mudar. Só porque eu fui uma uma medalhista pan-americana, não tem o porquê de mudar a rotina nossa de atleta, né? Então, assim, era todo dia praticamente um jornal me entrevistando, tirando foto de mim, ou uma televisão indo fazer uma entrevista comigo. No dia que eu cheguei do PAN também foi entrevista ao vivo, né? Então, assim, minha rotina não mudou nada. Eu queria que você falasse um pouco assim das provas que você nadava, né? Porque você mesma falou que nadava bem o 200, 400, 800 livre. Tinha uma prova que era a sua preferida? A minha preferida sempre foi os 800, né? Eu sempre gostei de mais distância. Então, porque como eu não gostava de bater a perna, então os 200 eu tinha que bater a perna o tempo inteiro. E queimava a minha perna. Então, assim, lógico, não vou falar que não foi... Também não gostava de nadar 200 livre, porque foi com 200 livre que eu fui para o Pan-Americano e fui medalhista no revezamento 4x200, né? Então, mas o que eu gostava mesmo mais de nadar eram as provas longas. Entendi. Um ano depois, né, do PAN, você esteve ali no Mundial de Piscina Curta, né, que é uma competição bem legal também. Vocês ficaram em nono no revezamento, né? Você junto com a Monique, com a Tatiana e com a Paula. Você lembra, o que você lembra dessa competição? Nossa, essa competição, assim, que foi no ano seguinte do PAN, né, que foi se eu não me engano, esse Mundial foi em Atenas. Isso. Foi em Atenas. Aquilo lá, para mim, eu falo que foi ainda mais gostoso que o Pan-Americano, porque no Pan-Americano não tá todo mundo, né? Então, no Mundial eu conheci o Alexander Popov na época, o Gary Hall. Então, assim, no Mundial, para mim, foi uma experiência muito grande. Então, assim, e nadar no Mundial é a mesma coisa que eu nadar num campeonato estadual, num campeonato brasileiro, num campeonato sul-americano. Nada de nervosismo, nada, sempre dando o meu melhor. Legal. O Gilson falou que você era irreverente, né? Como que você era treinando assim? Você curtia... Ele até fala, né, que você ficava mostrando a língua pro pessoal. Você parece uma pessoa bem tranquila e divertida, assim. Como é que você era treinando? Quando moleque eu fazia isso, né? Quando criança, né? Praticamente, que eu tinha 8 anos, 7 anos, eu fazia isso mesmo. Até meus 12 anos eu fazia isso, mostrava a língua e saía fora. Isso quando eu não fugia da piscina para fazer judô.
Então, assim, nos meus treinamentos eu sempre fui muito dedicada. Nunca fui de matar treino, de enrolar o técnico. Sempre que tinha alguém no treino que enrolava, né? Mas eu nunca fui de enrolar. Eu sempre contava, fazia as metragens certinha, nunca matei 1 metro sequer de treinamento. Quando eu estava treinando, era aquele meu momento, meu e técnico. Até quando uma vez minha mãe foi no treinamento, queria conversar com o Geilson, ela parou do lado do Geilson e falei, mãe, por favor, espera acabar o treino, depois a senhora conversa com ele. Eu não aceitava minha mãe lá conversando com ele durante o treinamento. E como você gostava tanto de treinar e era tão focada, você lembra de alguma série que você fez especial, alguma coisa que era referência, te marcou? Na verdade, todas as séries assim de treinamento sempre me marcou muito, né? E teve época até que o Geilson brigava comigo porque eu estava fazendo além do que ele me pedia. No caso, dava os tempos abaixo do que ele estava me pedindo. E ele brigava comigo com isso, porque não era para eu nadar tão forte. Mas eu falava para ele, mas não estou nadando forte, estou nadando fácil, calma. Então, assim, uma série que me marcou muito até foi na Massi, quando eu estava treinando na Massi. A gente fez 3 séries de 4 de 100 e era na média tudo de 1,4, 1,5. E eu, nas 2 últimas séries, sempre nadando a 1 minuto. 1 minuto, 1,2, 1,1. E o último tiro que eu dei, nadei para 59. Então, uma das séries que ele brigou comigo foi essa série. 3 séries de 4 de 100. E era descanso mínimo entre um tiro e outro de 100 metros. Não era um descanso de 1 minuto entre um tiro e outro, era mínimo. Era uma cada bem fechadinho, característica do fundista, né? Mas, pô, o Exatamente. treinador brigar porque o atleta tá treinando forte demais é sonho. Isso é verdade, eu treinava, teve séries, várias séries mesmo, ele brigou comigo justamente por isso, né? Porque às vezes era um A2, ele falava que era para me fazer o A2, não tipo um A3 que seria para ele. Mas na hora que eu estava fazendo a série, para mim eu ainda estava no A2. E teve algum momento, porque você fala pra gente que sempre nadou, treinou muito fácil, acontecia muito naturalmente. Teve algum momento que isso parou de acontecer tão naturalmente, aí teve que ser mais na raça mesmo? Então, no PAN de 2003, eu tive uma gastrite nervosa, né? E, tipo, eu não estava conseguindo, para ir para o PAN de 2003, eu não estava conseguindo treinar. Eu pulava na piscina, saía do outro lado passando mal, porque eu comecei a me cobrar muito, né? Porque eu sempre, tipo, treinava, mas não me cobrava. Eu sempre fui essa raçuda, essa força de vontade para treinar, dar o meu melhor, mas eu sempre me cobrei muito com isso. Então, para eu ir para o PAN de 2003, eu tive essa gastrite. Só que antes do PAN, a gente foi para Barcelona, no Mundial, né? Que é onde a gente tinha que ficar entre as 12 do mundo para poder garantir a vaga para a Olimpíada, né? Então, assim, e foi aí onde eu me cobrei muito para poder ir para esse Mundial, e é onde eu comecei a ter dificuldade para treinar por conta da gastrite. E eu passava muito mal. E aí eu fui para o Mundial. Aí nós fomos para o Mundial, tudo, tanto que nos primeiros 100 do revezamento eu passei com 59. Então, eu passei, assim, aquele desespero de querer fazer o meu melhor e na volta dos últimos 100 morri. Né? Então, assim, eu dei uma quebrada bonita, tanto que todo mundo ficou preocupado se a gente ia ficar entre os 12 ou não, mas nós batemos na trave e garantimos o revezamento para as Olimpíadas, né? Me lembro muito bem também que na hora que nós saímos da piscina, estava o Coraci, estava todo mundo em volta da gente, ligando para os nossos pais no Brasil para contar o resultado. E era de madrugada no Brasil ainda. Então, assim, foi... Aí eu fui para o PAN, no Pan-Americano queriam tirar eu do PAN, por conta de eu não estava conseguindo treinar, essas coisas. E o Geilson, como sempre, falou assim, não, a minha atleta eu garanto. Minha atleta não vai decepcionar ninguém e eu garanto ela no Pan-Americano. Queriam me cortar. Ele falou assim, não, ela não vai ser cortada do Pan-Americano e ela vai. Porque eu confio na minha atleta e confio no meu trabalho. Aí, beleza, treinei tudo, fui pro Pan-Americano.
Cheguei no Pan-Americano, no revezamento 4x200. Fui a terceira, se eu não me engano, a pular. A Paulinha que fechou, exatamente. Eu fui a terceira. Foi a Monique ou a Mari que abriu, não estou lembrando aqui agora. E eu fui a terceira atleta. E na hora que eu pulei, o nosso foco em 2003 era ganhar do Canadá. Que em 99 nós ficamos em terceiro, né? Então, em 2003 a gente tinha que ganhar do Canadá, pelo menos, né? Aí pulei junto com a, se eu não me engano, era a Malar, que era uma grande atleta também, né, do Canadá, que foi recordista mundial também. E eu tranquila, super tranquila na hora da prova. Pulei na piscina, passei os primeiros 100 tranquila, cresci no terceiro 50 e regacei no último, né? Tanto que o Canadá ainda estava um pouquinho na nossa frente. Eu passei ela, a Malar, ainda entreguei meio corpo na frente para a Paulinha. E as meninas em cima, lá do lado da Paulinha, essa é nossa, só segura. E a Paulinha foi e segurou a prova inteira até o final para a gente conquistar a prata aí. Ainda foi um resultado bem relevante, né? Ter ganhado do Canadá, né? Não é fácil ali. Foi. Conseguir não foi fácil. E legal a sua história de superação, né? Depois do Mundial, né? De você ter se mantido ali na equipe. E aí é uma coisa que eu queria te perguntar até, Carol. Você esteve no Mundial e classificou a equipe, né? Para as Olimpíadas, que foi algo que fazia muitos anos que a gente não tinha um revezamento. Mas no ano seguinte você acabou não classificando para a Olimpíada, né? Que foi uma coisa, deve ter sido uma coisa difícil, né? Eu queria te perguntar como que você lidou com isso na época e como que você lida hoje em dia, se é algo que você lida bem ou que ainda fica na sua cabeça, assim. Isso ainda, querendo ou não, fica na nossa cabeça, né? Pô, estava lá uma das meninas que conseguiu garantir a vaga para a Olimpíada. E na hora ficou um ano para frente para poder treinar, para poder permanecer no revezamento. E acabou que não deu certo. Então, assim, foi depois do Pan-Americano, onde eu permaneci ainda com a gastrite, que é onde eu me cobrei muito mais, que eu comecei a me cobrar muito mais por conta disso, e onde, infelizmente, eu não consegui garantir a vaga. Então, até hoje, para mim, eu sinto assim um pouquinho, sabe? Poxa, o que eu fiz de errado que eu não fui? Porque o sonho de todo atleta, né, é participar de uma Olimpíada. Mas eu tenho assim, eu fico mais tranquila. Pô, mas não participei da Olimpíada, mas fui para o Mundial. Entendeu? Então, assim, para mim eu fico mais tranquila com isso também. Mas eu sinto um pouquinho, com certeza eu sinto aquele gostinho de poxa, eu podia estar lá, né? Entendeu? Então, assim, infelizmente não deu certo, mas a vida seguiu, continuei. No ano seguinte, ainda permaneci nadando, fui para o Sul-Americano do Uruguai em 2004, e logo em seguida já fui diminuindo o meu ritmo, não conseguia mais dar os resultados que eu estava dando, aí é onde foi que eu fui desistindo aos poucos. Eu ia perguntar disso, né? Porque você deu resultados muito bons bem nova, né? Com 14 anos ali. E é uma coisa que às vezes acaba acontecendo, né? Depois, dificuldade de conseguir melhorar os tempos. Eu queria te perguntar como que foi isso para você, assim? Se foi muito difícil, como que você lidou com isso? Em relação a isso, eu acabei sendo um pouco tranquila, né? Então, é difícil para todo mundo, né? Isso não tenha dúvida. Quem tem uma carreira de atleta aí, que principalmente a carreira de mulher de atleta é um pouco mais curta do que a de homem, né? Principalmente fundista. Então, eu soube assim lidar ao mesmo tempo não. Mas tipo, para mim eu acho que foi assim mais o que me pegou mesmo mais em relação à Olimpíada. Mas quando eu parei, não consegui mais dar resultado, ainda fiquei nadando em Campo Grande, nadando nos estaduais em Campo Grande. Eu fazia uma travessia lá no Pantanal, lá no Rio Paraguai, né? Então, todo ano eu faço. Na verdade, eu faço ainda essa travessia, todo ano. Um mês antes da competição, eu treino. Entendeu? Só para não morrer afogado no meio do rio. Mas, assim, a gente tem que superar certas coisas que a gente acabou não conseguindo, né? Infelizmente, nosso ciclo, né, meu ciclo de atleta de alto rendimento encerrou muito rápido, né? Você acha que
se você tivesse feito algum tipo de mudança, mudado de lugar de treino, buscado algum tipo de suporte ali, você conseguiria ter se mantido por mais tempo? Se eu e o Geilson tivessem mudado, com certeza. Ido para uma outra cidade, para um outro estado, com certeza a gente poderia ter ido mais sucesso. E você chegou a se aposentar assim oficialmente? Você fez uma despedida? Não, não fiz. É que eu falo, eu ainda não aposentei 100%, né? Que aposentar para mim é 100% é a pessoa que não vai mais nadar. Entendeu? Uhum. Então, assim, para mim, quem aposenta 100% é a pessoa que não vai fazer mais aquilo que está fazendo. Então, eu não posso falar assim, me aposentei 100%, não. Que de vez em quando eu vou nadar. De vez em quando eu participo de competição. Ainda até conversei com o Danilo, o dia que ele me mandou mensagem, conversei com ele falando que eu quero nadar um Master. E o Danilo até comentou, referente à competição que teve em minha homenagem em Campo Grande, que foi o torneio Ana Carolina Muniz. Encontrei umas amigas minhas da época que treinavam comigo, que treinou comigo. Elas falaram, volta a treinar, Carol, para você vir só competir o Master aqui para gente, só para a gente completar o revezamento. Então, assim, eu falei para ela, eu estou esperando passar esse negócio da pandemia lá em Sorocaba, que agora eu estou morando em Sorocaba, né? Então, eu estou esperando passar um pouquinho, e agora, quando a gente resolve para poder ir nadar, vem e fecha tudo de novo, né? Isso que é triste. Ex-atleta de alto rendimento, quando se aventura no Master, sempre saem umas coisas boas aí. Eu já andei olhando os recordes do Master também, nos 400, nos 800, eu já estou cuidando. Então, tem jeito, né? A competitividade continua, né? Continua, não tem jeito. Se for para encarar, temos que encarar como sempre encarou, né? Essa sua postura de falar assim, não, eu não aposentei, você não é uma ex-atleta, né? E a mesma coisa, de não ser ex-atleta, eu não tenho um ex-técnico. Porque qualquer pessoa que me pergunta, eu falo, meu técnico Geilson. Então, para mim, é meu técnico ainda. E sempre será. Entendeu? Então, assim, independente se a gente está morando em outra cidade, em outro estado, né? Então, assim, para mim, ele sempre vai ser o meu técnico. Eu tenho uma admiração muito grande por ele. É bem legal essa relação de vocês, assim, deu para ver no áudio e é recíproco aqui com você, né? E tem coisas que eu vejo muito no Brasil, que tem muitos atletas que não reconhecem o técnico que tem. Muitos, não são poucos. Eu vejo lá em Campo Grande, teve vários atletas que teve que sair de Campo Grande para treinar, mas não tinha necessidade. Hoje sim, hoje eu posso dizer, tudo bem, vai, porque hoje a tecnologia está bem melhor, bem mais avançada do que na minha época, entendeu? Então, assim, para mim, eu acho que o reconhecimento atleta e técnico tem que ter, é gratificante isso, quanto atleta e quanto técnico. É bem legal isso, a gente fica super feliz quando a gente conversa com atletas que falam do treinador sem a gente precisar perguntar, né, porque realmente não são todos. Tem alguma história legal para você contar aí para a gente desse tempo com ele, assim, fora essas que ele contou e as que você já contou? Quando foi para nós ir para a seletiva do Pan-Americano, nós fizemos uma aposta antes de sair de Campo Grande, né? Ele falava assim, eu falei para ele, vamos apostar que eu vou conseguir classificar para o Pan-Americano? Ele, vamos, mas o que nós vamos apostar? Aí eu falei para ele, falei assim, a gente apostando, classificando, nós dois vamos pintar o cabelo de loiro. E naquela época eu usava cabelo curtinho, né? Então, foi essa a nossa aposta. E nós chegamos em Campo Grande, a primeira coisa que nós vamos fazer é pintar o cabelo de loiro. Eu tenho a foto aqui até hoje dessa nossa, né? Eu e ele com cabelo loiro. Gilson ainda tinha cabelo. Depois você vai mandar essa foto para a gente, inclusive. Eu mando, pode deixar. E tem alguma passagem engraçada, divertida, que te marcou em alguma competição com a equipe, com os atletas, alguma coisa... Eu era meio terrível Pode também. falar sem dó. Pode falar eu era sem meio dó. terrível. Ficou Boa. marcada também uma história dessa. Eu estava nadando pelo Vasco, né? E não lembro que competição que foi lá no Rio, se foi um Troféu Brasil, foi um FIM, que eu não lembro qual que foi.
eu fiquei no quarto, eu e a Rebeca. E sempre ficava no quarto eu e a Lília Serrone, ou eu e a Rebeca. E nessa vez ficou eu e a Rebeca no quarto. E a gente chegava no Rio, a primeira coisa que nós fazíamos era ir no shopping, lá no Norte-Sul. Acho que é Norte-Sul, não lembro. Estou confundindo com o shopping aqui de Campo Grande. Mas eu acho que é Norte-Sul. A gente ia no shopping, ia naquelas bancas que tinha lá, umas bancas que tinha no meio do shopping, que vendia negócio de mágica. Aí, vamos lá mexer e tal, compramos aquelas canetas que solta bombinha, né? Aí, beleza, compramos isso aí, deixamos guardado na bolsa para quando fosse para competição, a gente ia esconder as canetas dos técnicos e dar essa caneta das bombinhas para eles. Só que antes disso, no outro dia eu ia nadar a final dos 800 livre. Antes de dar a caneta, nós pegamos o creme de barbear que a gente usava para raspar o corpo todo, né? E fomos passar na maçaneta da porta dos técnicos. Quem estava no quarto era o Geilson, o Hugo e o Zite. Fomos passar. Isso já era umas 10, 11 horas da noite. No outro dia tinha que acordar cedo para nadar a final, né? Aí passamos lá. Aí a Rebeca falou assim, agora a gente tem que esperar eles chegarem para ver quem que vai chegar primeiro para pegar na maçaneta e xingar tudo, né? Aí chegou primeiro o Hugo. Ele já pegou na maçaneta já xingando, né? Xingando todo mundo, mas não sabia quem foi que fez aquilo. Que nós passamos na maçaneta e passamos na porta um pouco. Pegou e entrou. Aí, no outro dia, eles acordaram já xingando todo mundo, mas fizeram uma sacanagem com a gente, que não sei o quê. Eu lembro que o Hugo chegou no hotel, era uma 00:30, quase 1h da manhã, e eu brigando com a Rebeca. Eu falava, Rebeca, eu preciso dormir, amanhã eu vou nadar os 800. Ih, Carolzinha, fica tranquila, porque eu dei meu melhor tempo de 50 livres quando eu fui dormir 1h da manhã. Falei, você é velocista, eu sou fundista, né? Não, Carolzinha, ela me chamava de Carolzinha. Não, Carolzinha, fica tranquila, você vai ver, você vai dar seu melhor amanhã. Eu falava, Rebeca, pelo amor de Deus, deixa eu dormir. Aí tá, no outro dia acordamos, aquela maior cara inchada que não tinha conseguido dormir direito, né? Já fui dormir tarde. E lá na hora que fomos tomar o café da manhã, desceu o Hugo, o Geilson e o Zite, tudo bravo. Quem fez aquela palhaçada na nossa porta, que não sei o quê? E eu e ela quietinha no canto, né? Comendo lá, sem falar nada. Aí depois dos 800 livros, fui lá e falei, passou um creme de barbear na porta de vocês. Eles ficaram pé da vida com a gente. E na hora que eu saí dos 800 livres, a Rebeca já estava com a caneta para dar na mão deles, de estourar. Ela tinha pego a caneta já deles, escondido, e deu a caneta. E na hora que eu fui falar com o Geilson, ele abriu a caneta e estourou. Ele ficou bravo, hein? Mas pensa esses homens tudo bravo com a gente. A Carol, então, de boazinha, de santinha, não tinha nada. Tenho, sim. Carol, tem alguma outra história de competição, alguma prova marcante assim que a gente não tenha te perguntado? A que mais me marcou mesmo foi essa do meu recorde que eu bati, né? Que até hoje eu tenho, né? Da categoria. E a dos Pan-Americanos, né? Que a gente conquistou a medalha. A adrenalina é muito alta quando você vai para uma competição com aquele foco, né? Ou até mesmo quando você vai, você não tem aquele foco de ir bater um recorde ou de ir para ser campeã. Nesse Mundial aí no Copa do Mundo que eu fui, eu não estava com esse pensamento de bater nenhum recorde. E na hora que eu cheguei e vi o recorde, estava todo mundo vibrando comigo. Então, assim, isso ficou marcante para mim, né? Legal. Bom, a gente queria pedir para você deixar um recado, né, para os nossos ouvintes final. A gente gostou muito de conversar com você, acho muito importante, né, contar a sua carreira. E aí fica à vontade para falar aí, agradecer quem você quiser. Na verdade, eu vou começar agradecendo aí, né, a minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos também, que sempre tiveram ao meu lado aí nos meus treinamentos, às vezes não presente, mas sempre do meu lado em pensamento, né? E sempre vibrando junto comigo pelos meus resultados. E tem que agradecer em especial a um cara, né, que teve comigo esse tempo todo na minha vida e até hoje, né, quando eu preciso de qualquer coisa, preciso de um socorro,
eu falo com ele, então, assim, é o nosso reconhecimento que nós temos, né? Que é o Geilson. Para mim, ele é mais que um técnico, amigo, ele é um pai para mim. Então, teve uma época na minha carreira aí, que foi logo a separação dos meus pais, onde eu fiquei bastante debilitada em relação à separação, que não é fácil para mim, que não foi fácil. Então, foi um cara que tirava eu de dentro da minha casa chorando para poder ir treinar. Eu não tenho o que falar dele, eu só tenho muita gratidão por ele. E José, eu chamo ele de José, né? Porque o nome dele é José Geilson. Então, José, eu só tenho que te agradecer muito por tudo. A nossa história foi maravilhosa e você tem muito ainda que brilhar pela frente. E eu vou deixar uma frase nossa que a gente sempre usou e usa ainda: o sucesso é questão de treino. Então, Geilson, eu te amo muito, você sabe muito bem disso, eu sou muito grata a tudo e muito sucesso aí com seus atletas, com as gurizada. Próximo que tiver em Campo Grande, com certeza eu vou estar junto com eles. E agradecer a vocês, lógico, não posso deixar de agradecer esse espaço aí que vocês me deram, essa oportunidade para a gente estar falando um pouco mais da minha história aí, da minha história do Geilson, né? Então, agradeço de coração aí de vocês mesmo. Obrigado, Bia, obrigado, Danilo. Foi muito bacana aí contar um pouco mais da minha história para todo mundo aí. Oh, legal demais, muito linda essa sua gratidão inspiradora. A gente que agradece você aí por se disponibilizar a falar conosco, né? Conte sempre com a gente e está registrado. Obrigado mesmo, de coração. Valeu, a gente se vê nos Masters aí.